Bom, vamos lá, vamos trazer já para o nosso debate aqui, que é sobre esse tema, o Juliano Medeiros, historiador, cientista político, ex-presidente do PSOL. Juliano, bom dia, seja bem-vindo ao ICL. Bom dia, pessoal. Prazer estar com vocês mais uma vez aqui no ICL Notícias. Muito bom. O Edu acabou de fazer essa abertura, você deve ter acompanhado, né, falando desse absurdo que é essa PEC, e eu queria te ouvir. Vamos só a gente trazer aqui um pouco mais de detalhes, né? Esse texto de autoria do deputado Marcelo Crivella, do Republicanos do Rio de Janeiro, segue agora para o plenário da Casa, onde precisa de 2/3 dos votos em 2 turnos para ser aprovado. E o que eles pretendem é aprovar isso antes do final da Semana Santa. Então, querem uma celeridade para aprovar esse texto. E aí eu queria entender, na sua análise, né, o que significa, porque de fato esse é um retrocesso, e também queria entender em termos práticos o que o PSOL pretende fazer em relação a isso. Bom, primeiro acho que o Edu fez uma abordagem muito precisa e eu agregaria pouca coisa aí, viu, Edu? Primeiro, claro, que há aí todo um debate no governo, na base do governo, sobre as questões fiscais também, né? Quer dizer, com a aprovação do arcabouço fiscal, tem uma certa histeria disseminada na base do governo em relação à arrecadação fiscal para poder cumprir as metas de déficit e, com isso, não ficar sob o garrote do arcabouço fiscal que o próprio governo criou e que foi piorado na Câmara dos Deputados. E essa PEC prevê uma isenção de R$1 bilhão, não é isenção de 100 milhões, 200 milhões, que é dinheiro que já faz falta, viu, pessoal? É R$1 bilhão de isenção fiscal por ano, o que impacta diretamente aí os esforços também para poder cumprir essa medida que já não é boa, esse novo teto de gastos, o arcabouço fiscal já não é bom, e que com essa quantidade imensa de isenções que existe no Brasil vai se tornando cada vez mais inalcançável. O governo já teve dificuldade recentemente na Câmara dos Deputados de enfrentar o tema da revisão das desonerações, o que é uma medida importante que o governo está tomando, que é de rever esse monte de isenção fiscal que foi dada lá atrás sem nenhum critério para empresas que pegaram esses benefícios fiscais para recompor a margem de lucro das suas matrizes do exterior, muitas vezes demitindo. O caso mais emblemático, o caso da Embraer, que 30 dias depois de receber uma mega isenção fiscal, demitiu 5 mil trabalhadores lá em 2015, 2016, um pouco antes do impeachment da Dilma. Então tem um esforço para rever as desonerações fiscais, exatamente porque elas foram feitas sem critério, porque elas prejudicam o país, porque elas representam benefícios feitos ao arrepio de um planejamento estratégico de governo, de economia, etc., e aí, no meio disso, vai aprovar-se uma PEC, uma emenda à Constituição. Veja só, não é qualquer coisa, não é uma lei ordinária, não é um projeto de decreto legislativo. É uma mudança na Carta Magna do país para garantir as vantagens que o Dudu acabou de descrever para a gente aqui. Então, é uma medida muito negativa, não só pelo impacto fiscal que tem, mas pelo que ela representa nesse momento em que o país está debatendo com muita dificuldade, diga-se de passagem, a tentativa de rever as desonerações fiscais, que o Lira e a turma do Centrão não está deixando. Porque para eles a forma de encontrar o tal do equilíbrio fiscal, que esse é todo um dogma também neoliberal que está na roda aí, mas para eles a forma de encontrar o equilíbrio fiscal é cortando no gasto social. É apertando o garrote sobre a saúde, sobre a educação, sobre investimento em infraestrutura e não revendo as desonerações. Então, no momento em que o país está debatendo a revisão das desonerações, dá R$1 bilhão para esse sistema que o Dudu acabou de descrever aqui, é um baita retrocesso. O pessoal, obviamente, vai votar contra essa proposta na Câmara dos Deputados. A gente não tem senador, infelizmente, mas na Câmara certamente vamos votar contra. E vão tentar dialogar com a base do governo, com o restante dos partidos que compõem a base do governo, para que não embarquem nessa canoa furada. Ademais, com uma leitura equivocada do processo político de que, concedendo esse tipo de vantagens, você vai ter dividendos políticos, vai ter mais boa vontade desses parlamentares ligados à bancada evangélica para votar projetos do governo, o que não tem acontecido já desde que começou o governo em janeiro de 23.
Bom dia, meu irmão. Tudo bem, Juliano? Obrigado por você estar aqui. Eu sei que você tem que sair agora, 8h45, mas eu queria rapidamente mesmo, se você puder tocar no assunto que para mim, cara, é essencial. Outro dia deu uma polêmica, porque o Vladimir Safatli, amigão também, um cara que eu admiro demais e que eu assino embaixo, tá? Ele estava escrevendo o seguinte: a esquerda morreu. Entendeu? E a extrema-direita tá bombando e etc. E esse negócio é bom provocar, às vezes é bom ser hiperbólico mesmo, é você chegar e fazer o exagero pra galera ficar incomodada. E a pergunta é o seguinte, que foi a que eu fiz aqui. Pô, se a gente não quer se indispor com os evangélicos, se a gente não quer se indispor com o Lira, se a gente não quer se indispor com os caciques dos estados, irmão, como é que a gente vai mudar alguma coisa? Como é que a gente vai reclamar depois que o povo vota mal? Como é que a esquerda vai crescer se a gente não quer se indispor com ninguém? Isso, vamos só lembrar o seguinte, eles cresceram se indispondo com todo mundo. Eles cresceram acolhendo o sentimento de insatisfação das pessoas. Eles cresceram entendendo que o cara fica chateado, que pega uma mega fila, não consegue marcar uma cirurgia, não sei o quê. Então não é óbvio que a gente tem que elogiar o SUS, mas a gente tem que ir em algum lugar acolher o cara que, meu irmão, ele pega a fila, ele não consegue marcar o exame. Ele é tratado no INSS mal. E eles acolheram. A pergunta é, se a gente quiser agradar todo mundo, de onde vai sair esse coelho mágico da esquerda, Juliano? Essa é uma boa provocação. Eu achei o texto do Vladimir Safatli, que é um amigo também, uma pessoa muito querida, um pouco exagerado, justamente porque decreta algo que não pode ser decretado a priori. Quer dizer, eu acho que a esquerda no Brasil ainda tem muita capacidade de mobilização, de transformação, agora precisa ativar essa capacidade. Isso, como? Acho que a nossa dificuldade, Dudu, nesse momento, é ter convergência no campo das esquerdas para escolher uma agenda política para o país e ir atrás dela. Eu vou dar um exemplo aqui. O programa do presidente Lula é um programa de reconstrução nacional, não é um programa que vai mudar todos os problemas do país, enfrentar todos os problemas do Brasil. Mas previa mudança na tabela do imposto de renda, previa a revisão das exonerações fiscais, a retomada dos programas sociais, o desmatamento zero, o fortalecimento das empresas públicas. Bom, tudo isso que são agendas de esquerda e que nós concordamos, por isso também, inclusive, que o pessoal apoiou a candidatura do presidente Lula. A questão é, para fazer isso, ele está encontrando um obstáculo. E esse obstáculo, pasmem, não é o bolsonarismo. O bolsonarismo tem 90 deputados na Câmara, está isolado política e socialmente. A barreira que o governo está encontrando para cumprir o seu programa chama-se Centrão. É o Centrão que está barrando o cumprimento do programa. E o que vai acontecer, Dudu, se o programa do presidente Lula não for cumprido? Isso vai gerar frustração. E se houver frustração, a frustração vai pavimentar a volta da extrema-direita em 2020. Exatamente o que aconteceu na Argentina. Olha, na Argentina, depois do governo Macri, o povo deu mais uma chance para o kirchnerismo, elegeu Alberto Fernandes com uma promessa de reconstrução nacional, de enfrentamento à inflação, etc. O governo do Alberto Fernandes foi um fracasso. O que aconteceu depois disso? Você é o primeiro cara que está falando isso, Juliano, porque eu falo o seguinte, pô, o Milei, eu falei aqui, o Milei não é o Bolsonaro, o Milei é o depois do Lula. Esse que é o risco, as pessoas não entendem, não é que a Argentina está atrás da gente, o risco é ela estar à frente. Pô, só um professor de história tão brilhante como você para falar isso, é isso que a gente tem que alertar, irmão. Exatamente, Dudu. E mais, veja, se a gente tá... A gente não, mas tem uma parte da esquerda brasileira que segue apostando num jogo que é um jogo perigoso, que funcionou entre 2003 e 2015, porque o país estava crescendo, porque tinha dinheiro pra caramba entrando no Brasil, era fácil repartir o bolo quando o bolo está crescendo. A questão é que nós não estamos vivendo esse momento. Então, aquele tipo de governabilidade, onde você entregava emendas, ministérios, e tinha maioria no Congresso Nacional para aprovar o que você quisesse, essa realidade não existe mais. Primeiro porque o Centrão não se satisfaz mais com ministérios. O Centrão controlou diretamente o orçamento durante 4 anos do governo Bolsonaro. Então eles não querem só controlar ministério, eles querem controlar diretamente o orçamento. Por isso eles querem dizer quais são as regras fiscais, quem desonera, quem não desonera, qual é a estrutura dos ministérios. Eles decidiram que a demarcação de terras indígenas não ia ficar com a Sônia Guajajara no Ministério dos Povos Indígenas, ia ficar no Ministério da Justiça, impondo uma derrota ao governo. Então, o Centrão quer governar ele mesmo o Brasil. A questão é, se a gente aceitar isso passivamente,
o que vai acontecer é que a agenda de reconstrução do Brasil, de alguma forma, vai ficar interditada. Eu tenho uma avaliação positiva dos primeiros 14 meses de governo do presidente Lula. Acho que muita coisa boa foi feita. Mas para entregar tudo que o presidente Lula quer entregar, e eu acredito que ele quer entregar essa reconstrução que ele prometeu, vai ter que fazer alguns enfrentamentos. E não é ele só que tem que fazer. Porque ele, quando fez o enfrentamento em relação à taxa de juros no ano passado, ele ganhou a disputa. Isso, e ficou sozinho. E ficou sozinho. Todo mundo com medo de apoiar ele. Mas ele ganhou a disputa, é isso mesmo. Ele mostrou que enfrentar dá certo, pô. Pode dar certo. Exatamente. Né? Eu brinco que ele ganhou sem dar um tiro. Porque ele não precisou botar 50 mil, 100 mil pessoas na rua. Ele foi disputar a opinião pública. E ganhou o debate em torno da taxa de juros, isolou o Campos Neto e mudou a orientação do Banco Central. Então, o que eu estou defendendo apenas, não estou dizendo que o governo é um bando de pelego, ou que é a base do governo. O pessoal é base do governo, nós queremos ajudar. Agora, nós temos que ter mais convergência na base do governo e na esquerda para escolher algumas brigas, não é brigar com todo mundo ao mesmo tempo. A gente não tem força para isso. Nós temos 135 deputados, os movimentos sociais no Brasil não têm a força que tinham 20 anos atrás. Tem que ter também dimensão de que as coisas não são fáceis. Mas também ter dimensão de que as coisas não são fáceis não pode ser derrotismo, não pode nos colocar numa posição de uma profecia autorrealizada. Olha, como eu não vou mudar nada mesmo, então eu vou negociar, eu vou só fazer o que dá, etc. Eu acho que a esquerda brasileira deveria escolher 2 ou 3 agendas importantes esse ano e voltar a botar gente na rua. Porque nós temos capacidade de botar gente na rua. O bolsonarismo botou no domingo 185 mil pessoas, convocando gente do Brasil inteiro. Não foi uma manifestação paulista, Dudu, foi uma manifestação de gente que veio do Paraná. Por isso que ele proibiu no Brasil inteiro. Essa foi a estratégia do Bolsonaro. Tivesse uma em Campinas, uma no Rio, etc., tinha 30 mil pessoas. E, obviamente, foi muita gente ali convocada pelo culto, né? Ali pela igreja, não por uma manifestação política. Mas é isso aí, a estratégia deles foi reunir. Exatamente. Então eu acho que esse episódio envolvendo aí as isenções para as igrejas, que eu acho que você já explicou, quer dizer, é um absurdo, é um retrocesso, fere a noção de Estado laico, é um problema fiscal para o governo, é errado do ponto de vista político. Para além de tudo isso, eu acho que isso deveria suscitar um debate entre nós, que é o debate de até onde essa tática da gente tentar convencer os nossos inimigos, porque eles são inimigos, não é o evangelho que é inimigo, não. O Marcelo Crivella é inimigo porque apoiou o Bolsonaro. A clivagem, o corte agora, é quem esteve 4 anos legitimando o genocídio, legitimando o corte das políticas sociais, legitimando o austericídio do Paulo Guedes e quem esteve do nosso lado. Quem esteve do lado do Bolsonaro 4 anos não pode ser tratado como aliado, porque não tem a nossa agenda, não tem o nosso programa, não tem a nossa perspectiva de mundo. Então eu acho que nesse momento esse episódio deveria servir para a gente refletir, entendendo que não é uma briga com os evangélicos, não é uma briga, como você mencionou aqui, não é uma briga com o povo evangélico, que é um povo trabalhador, que é um povo que tem que ser respeitado, que é uma comunidade importante no Brasil, que não é a briga contra um pastor, que como você mencionou também, está lá prestando um serviço, muitas vezes onde o Estado não está. Tudo isso tem que ser respeitado. Outra coisa é a gente apostar num padrão de governabilidade que era possível num Brasil que estava bombando, mas que não é possível num mundo em recessão, não é possível num mundo onde o capitalismo está em crise. Esse padrão de governabilidade é muito arriscado e pode nos levar a uma derrota lá na frente. E só lembrar o seguinte, que o Juliano falou, porque são inimigos, é inimigo, não sei o quê, porque não é bíblico. É bíblico sim, a gente tem que amar o inimigo. O que quer dizer amar o inimigo? A gente não quer que o cara morra, a gente quer que o cara caia na real. A gente quer que o cara passe a ser solidário. A gente quer que o cara seja fraterno. Mas o cara é inimigo. Está lá no Evangelho de Lucas, capítulo 6. Amar o inimigo. Jesus não fala, transforma o inimigo em amigo e depois ama ele. Não, o cara é inimigo. O cara tem que ser combatido. O cara tem que ser vencido. Mas por incrível que pareça, talvez esse é o grande paradoxo, com amor. Ou seja, querendo que ele saia dali para uma outra realidade, para uma realidade melhor. A gente quer um Brasil onde todo mundo possa comer bem, irmão, onde todo mundo tenha liberdade, onde todo mundo possa professar sua fé, onde todo mundo se sinta acolhido, onde todo mundo se sinta ajudado. Mas para isso, a gente tem que combater, ou usando agora a fala de Paulo, do apóstolo Paulo, que disse o seguinte, eu me virei através da lei contra a lei. Está no Evangelho de Paulo. Está no Evangelho. Ele abandonou a lei através da lei. Por quê, irmão? Morri para a lei, através da lei, para viver em Deus. É o que Paulo falava.
Olha que lindo! Ou seja, é amar o inimigo, mas ele é inimigo porque você tem que vencer ele como inimigo. Meu irmão, para poder virar todo mundo navegante do mesmo barco, um barco para um lugar melhor. É tão bonito, essa frase de Paulo é tão bonito, irmão. Morri pela lei, através da lei, para viver em Deus. Agora não sou mais eu que vive, é Cristo que vive em mim. É isso que Paulo fala. Então, meu irmão, é através do ensinamento, derrubar o mau uso do ensinamento para quem quer ficar rico. E, cara, a gente tem que pegar isso como, assim, missão de luta, porque esses caras vão destruir a vida do nosso povo. Eles vão destruir a vida do nosso povo. Eles vão escravizar o nosso povo. Mais uma vez, vai ter que botar mais uns 15 capítulos na Bíblia, porque a Bíblia inteira é isso. Escraviza, liberta, escraviza, liberta, escraviza, liberta. A gente não está vivendo uma fase onde essa turma quer libertar, essa turma quer escravizar. É por isso que são os falsos profetas. E não vamos deixar que o povo já escravizado fique ainda mais escravizado. Vamos libertar as pessoas, sim, através do amor, mas vencendo nossos inimigos. É isso. Vamos lembrar a nossa audiência, então, que essa proposta vai para o plenário da Casa, ela precisa de 2/3 para aprovação em 2 turnos, então o que cabe a gente como sociedade é pressionar os nossos parlamentares. É isso que a gente precisa fazer.